tem tudo a ver com o que a gente vai ver hoje também. Certo, Carlos. Fique à vontade. Pode ser? Sim, por favor. Esse texto está no Evangelho Romano, tá? De Mateus. Ele está lá em Mateus 17, 20. Tá? E ele fala da semente de mostarda. E ele diz assim: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, assim falou o Senhor. É importante indagar por que não teria o mestre recorrido a outros símbolos. Jesus poderia ter destacado a grandeza da fé buscando quadros mais sugestivos, a beleza de Hermon, a poesia do lago de Genezaré, o esplendor do firmamento galileu, a riqueza do templo de Jerusalém. Todos esses primores da paisagem que o circulava ofereciam temas vivos para a exaltação da sublime virtude, a fé. Entretanto, o benfeitor celeste toma a semente minúscula da mostarda, como a dizer-nos que, sem o reconhecimento de nossa própria pequenez, à frente do eterno amor e da eterna sabedoria, não conseguiremos amealhar o tesouro do entendimento e da confiança que a fé consubstancia em si mesma. A semente microscópica desaparece, em verdade, no seio da terra, qual se fora inútil ou desprezível. Todavia, não se abandona à inércia, por sentir-se relegada ao abandono aparente. A semente confia-se às leis que nos regem e à dinâmica da obediência construtiva, desvencilha-se dos envoltórios inferiores que a escarceram, germina vitoriosa e cresce para produzir, não para si mesma, mas para o benefício de outros, num eloquente espetáculo de bondade espontânea ante a majestade da natureza. Possa o nosso coração, no solo das experiências humanas, copiar o impulso de simplicidade e servir. E a nossa existência será testemunho insofismável da magnificência divina, cuja sublimidade passaremos então a refletir. Assim, pois, cessemos nossas indagações descabidas e busquemos na criação o justo lugar que nos compete. Ele continua, mas eu vou ficar por aqui. Então, é um exemplo vivo de que o nosso papel é de servir e não esperar ser servido. E nós estamos aqui, por pior que a gente esteja, em que situação menor que estejamos, que a gente saia disso, lute para se desvencilhar do egoísmo e do orgulho que nos afetam, que nos prejudicam, e que a gente possa servir. Então, acho que a gente entendeu. Desculpe, o meu volume estava muito alto. Então, era isso, Fabiana, que eu queria só relembrar que você colocou na semana passada. Obrigada, Carlos. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para o Carlos, algum comentário desse texto? Depois a gente passa direitinho o título e a página para que vocês possam reler, porque realmente ele vale a pena. Eu vou passar agora para a Júlia, então, que vai dar a largada inicial. Nós estamos procurando um modelozinho de estudo, né? Então, de sempre alguém dar o início do estudo, fazer aquela introdução, né? E depois os outros vão entrando. Com você, Júlia. Eu queria falar primeiro, antes de começar, que tudo que eu li essa semana no aleatório foi sobre aflição. O culto do Evangelho no Lar ontem foi sobre aflição. Ouvi podcast no Spotify hoje foi sobre aflição e tudo no aleatório. Então, o conteúdo veio pesado. E outra coisinha rapidinho, eu queria deixar uma dica que eu vou passar depois no grupo direitinho.
Eu estou usando o aplicativo do Kindle para leitura de todos os tipos de livro, mas a apostila eu baixei nele, é legal porque dá para sublinhar as partes, deixar a anotação, e depois ele deixa agrupado todas as anotações do mesmo livro num lugar que você pode achar e ir até a página, é bem legal. Estou fazendo a experiência agora com a apostila, eu compartilho com vocês no grupo depois, como é que faz, qual que é o aplicativo. Então, para começar o que eu estudei, eu gostaria de destacar, eu estou lendo aqui as anotações no celular. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Eu queria frisar as partes desse versículo que me chamaram a atenção, que ele fala ali no segundo parágrafo, que os que choram serão considerados bem-aventurados, porque as lágrimas que derramam funcionam como uma catarse, jamais como manifestação de desespero. Então aqui ele já começa mostrando que a aflição não tem como finalidade o desespero, e sim a nossa aprimoração. Depois, no próximo parágrafo, eu gostei que ele fala que toda dor física colima o despertar da alma para os seus grandiosos deveres, que é outra coisa que Emmanuel fala bastante do dever. E daí também fala que a aflição ela pode ser ou expiatória, ou como uma advertência para algum caminho que a gente está seguindo e que não está legal. E normalmente essas advertências a gente nem presta atenção, nem dá bola e continua seguindo o caminho. E ele finaliza falando que só a dor espiritual é bastante grande e profunda para promover o luminoso trabalho do aperfeiçoamento e da redenção. Então é só com essa dor espiritual, com essa aflição que todo mundo passa, que a gente de fato vai conseguir evoluir. Aqui eu só fiz um resumo de toda a passagem, dos pontos que me chamaram a atenção, e agora eu quero compartilhar com vocês as anotações que eu trouxe de bibliografia de fora, principalmente do Evangelho e do Sermão da Montanha, o livro que a mãe mandou foto no grupo. Eu gostaria de começar lendo uma partezinha, um parágrafo do Evangelho que Kardec traz no capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Pode então traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, pois terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porquanto, após o trabalho, virá o repouso. E aí, eu queria comentar que eu fiquei me questionando. Tá, por que então, se todo mundo sofre, ok, mas por que então uns passam a vida inteira buscando um salário, uma remuneração para ter uma vida decente e os outros têm tanta bonança? Por que uns têm tanta proposta de emprego e os outros passam a vida inteira desempregados? Uns têm uma família estruturada e os outros passam a vida inteira lutando para estruturar a sua família dentro de casa. Enfim, os exemplos são infinitos, né? Às vezes, se a gente tentar buscar explicação para isso aqui no agora, a gente não vai encontrar. Mas é aí que eu percebo que é o nosso momento de provar a fé, que eles falam no texto da apostila, né? A nossa fé em que Deus é justo e bom. Se a gente realmente sabe disso, acredita nisso, ok, a gente tem que aceitar que a aflição tem um motivo. Daí a gente pode buscar esse motivo no aqui e no agora, que normalmente é o que acontece, a gente provoca essa aflição por alguma atitude que a gente ou toma ou deixa de tomar nessa encarnação mesmo. Mas se a gente não acha uma explicação aqui e agora, é isso que o Espiritismo traz de diferente, ele traz essa explicação nas vidas anteriores, que tem também essas explicações. E aí eu achei legal que no livro Sermão da Montanha ele traz, eu acho que foi nesse livro, traz a definição de sofrimento como consequência inelutável da incompreensão e dos transviamentos da lei que rege a evolução humana. Então eu consegui concluir disso que a gente só sofre e só se aflige quando a gente foge das leis de Deus. Parece ser simples, mas é bem complicado não fugir das leis de Deus. E depois Emmanuel traz que a gente só sofre, se a gente sofre, é ou por ignorância ou por rebeldia em nos afastarmos da lei. Então é ou ignorância ou rebeldia da nossa parte.
E aí acho legal também que no Evangelho ele trouxe que se Deus é justo e bom e todo sofrimento e aflição tem uma causa, o que Jesus nos trouxe por meio dos ensinamentos dele é procurar essa causa. Então, na procura da causa do sofrimento e no que a gente... o que a mãe falou na palestra semana passada, né? Para que a gente está passando por aquilo? O que a gente pode aprender com aquela aflição? É essa proposta que Jesus, na exemplificação dele, nos traz. E aí também tem uma frase, se eu não me engano é de Emmanuel, li muita coisa, desculpa, fala assim, ó: interroguem friamente suas consciências, todos que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se as mais das vezes não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. Essa é uma análise que eu acho que é difícil de fazer. Além de ter visto todo o conteúdo de aflição durante a semana, eu passei a semana inteira aflita. Então, assim, foi o como perfeito. E eu tentei ir exercendo isso, e é muito difícil. É muito difícil mesmo, assim. Eu, particularmente, ainda me culpava de por que eu tava aflita? Poxa, né? Eu sei que não é legal ficar assim. Por que eu tava aflita? Por que eu não conseguia sair desse ciclo vicioso? Mas acho que é justamente essa lição. E aí, fazendo esse raciocínio e lendo mais um pouco, que na vida todo mundo vai ter aflição. Uns podem parecer que têm aflições maiores que o dos outros, mas ontem no Evangelho no Lar a gente estava discutindo sobre esse assunto e a gente estava comentando sobre as mães do grupo de quinta-feira, do Maria de Nazaré. Todos os casos são casos de aflições extremas, são um caso mais difícil que o outro, mas a gente percebe que tem uma que passa de uma forma aceitou mais a aflição, a prova que está passando, outras aceitam um pouco menos, e que a forma como essa aflição ela é aceita no coração facilita um pouco a prova, parece que fica mais ameno, fica mais fácil de ser passado os dias. Então a conclusão é que assim, todo mundo vai ter aflição aqui, a gente está no planeta de provas e expiações, e a gente como espírita, que a gente já não dá para se considerar tão ignorante assim, né? A gente ainda é um pouco ignorante, mas a gente não pode então ser rebelde, de se afastar das leis de Deus e ignorar esse chamado. E então o que eu consegui tirar de conclusão para mim mesmo que passei a semana aflita é tentar parar, se pacificar e se reajustar, só que só isso não é o suficiente. Aí, para acabar os meus questionamentos, eu li Emmanuel de novo e ele fala assim, ó: momentos de aflição, a pacificação e o reajuste são necessários, porém, exige o reconhecimento de dever cumprido. Daí eu pensei, ok, dever cumprido, tá faltando isso. Aí, antes de começar aqui, eu ainda fui pesquisar o que era o dever. Dever são compromissos morais a que estamos sujeitos com todos aqueles que nos cercam. Então, uma forma, além de se pacificar, de parar, de orar em momentos de aflição, a gente tem que ter a consciência do dever cumprido. E para finalizar de verdade, no Evangelho por Emmanuel de Mateus, que eu já mostrei nos outros encontros, é só um parágrafo que diz assim, é do Reformador: o espírito prudente, contudo, recebe a aflição como o oleiro que encontra no fogo o único recurso para imprimir solidez e beleza ao vaso que o gênio idealiza. Então, foi isso que eu consegui tirar mais ou menos de conclusão, ainda estou lutando, mas que a gente tem que tentar tirar a beleza das aflições que nos são apresentadas e que sempre vão ser apresentadas pra gente, porque só assim a gente vai verdadeiramente conseguir evoluir. E se eu falei muito rápido, desculpa também. É isso. Agora eu vou passar de novo pra mãe continuar seguindo o estudo. Alguém tem alguma pergunta para fazer para a Júlia? Acho que é o Alberto, Fabiana, que ele levantou a mãozinha ali. Ai, desculpa, Alberto. Pode falar, desculpa.
Não, não era pergunta, eu queria só trazer outras coisas também, mas... Por favor, Não sei Alberto. Então pode colocar. Na verdade, o começo foi exatamente igual ao que eu peguei das anotações, foram exatamente as mesmas frases, então, bem conectado, né? Minha bibliografia que eu peguei a mais não foi nem metade do que a Júlia pegou, mas eu fui olhar os capítulos do Evangelho, né? Segui o conselho que a Sandra deu de olhar o capítulo anterior, e de novo se encaixou muito. O capítulo anterior é ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então traz toda essa questão de reencarnação para recuperar depois na hora de falar dessas aflições, né? Na causa das aflições que o Evangelho traz, tem tanto essas causas que são dessa vida e ele traz também as causas anteriores. Então já é essa preparação pro seguinte. E além disso, depois eu fui ver o seguinte ainda, e ele traz o Cristo Consolador. Então, toda aquela parte de consolação que fala no final do texto, tem nesse outro capítulo também, trazendo essa questão do trabalho do bem, de aplicar os ensinamentos de Cristo, a caridade, o amor, para ser essa forma de consolo, né? E aí eu também peguei no Consolador uma pergunta na parte que fala sobre dor, é a pergunta 241, que pergunta: onde o maior auxílio para a nossa redenção espiritual? E a resposta é: no trabalho da nossa redenção individual ou coletiva, a dor é sempre o elemento amigo e indispensável. E a redenção de um espírito encarnado na Terra consiste no resgate de todas as suas dívidas e, consequentemente, a aquisição de valores morais passíveis de serem conquistados nas lutas planetárias. Situação essa que eleva a personalidade espiritual a novos e mais sublimes horizontes na vida do infinito. Então, ele traz bastante também essa questão da dor como sendo um instrumento, né? Um instrumento para a nossa evolução e para o nosso crescimento individual. Que eu acho que também tem bastante disso no texto, né? Tanto na questão da dor física e da dor moral, as duas têm esse cunho de fazer com que a gente melhore, né? E era isso. Queria só trazer essas coisinhas que eu peguei. Agora é o Carlos Aldir. Você tá sem som, Carlos. Perdão. Eu vou aproveitar que os dois falaram sobre a dor física e dor moral. Eu gostaria de trazer um exemplo que a gente presenciou. Eu tinha na penitenciária, tinha uns jovens que estavam lá, a gente já conhecia ele há algum tempo, e teve um deles que fugiu, né? E no retorno, ele virou para mim e falou assim: ô Carlos, olha, por tudo que eu passei, porque acabou na época que ele estava fugido, teve um crime por assalto, né? E como o dele era assim, ele foi considerado culpado quando não tinha sido ele. Mas prenderam ele e prenderam quem ajudou ele a fugir, né? E aí ele comentou comigo o seguinte: olha, Carlos, o que eu apanhei, a dor física não é nada. O duro foi ver a pessoa, a moça que me ajudou, ela apanhando e sofrendo por minha causa. Então, a diferença da dor física da dor moral. Quer dizer, ele se sentia culpado por ela estar sofrendo por causa dele. Então, essa diferença de dor é significativa e a gente tem que estar atento. O interessante é que no texto ele chama que a dor física é ilusória e a dor moral não. Então, isso aí, para mim, tem uma profundidade muito grande, para a gente ficar atento com isso. Quer dizer, uma dor que eu tenho no corpo, daqui a pouco o corpo acaba, essa dor termina, mas a dor moral, ela permanece. E é duro, leva, às vezes, séculos para a gente perder essa dor, né? Então, a gente tem que estar muito atento nisso. E outra coisa que eu gostaria de dividir com vocês, o que eu vou dizer não está embasado, mas a diferença de sofrimento e de dor tem diferença. Dor é uma coisa inevitável. O sofrimento é escolha. Isso no meu entendimento, né? Porque é aquela maneira de bem e mal sofrer que tem no Evangelho.
Então, quando eu sei sofrer, quer dizer, eu entendo que aquilo é necessário, eu preciso passar, deixa de ser um sofrimento, né? Tanto é que tem determinadas situações que as pessoas passam, uma passa bem e outra passa mal. A Júlia chegou a falar isso referente às mães lá do grupo de Maria de Nazaré. Quer dizer, umas sabem lidar com a situação e outras não, né? E para isso é que tem uma série no Evangelho por Emmanuel, aqui em Mateus, a Júlia chegou a pegar um deles, mas se você for ver, tem vários textos que falam sobre a aflição. Um deles fala do remédio justo, o outro fala do desespero, o outro fala do examinar as próprias aflições, o outro fala de aflições excedentes, né? Essa é interessante, porque ele diz aflições que a gente não precisaria passar e está passando. Por quê, né? O texto mostra isso. Tem aflições pelos apressados, e tem um outro que fala não te aflige, que tem textos muito interessantes. E o final que fala nem todos os aflitos. Vamos dizer, nem todos são considerados aflitos, como consta no texto de Mateus, né? Então, é muito interessante isso. E na Boa Nova, traz também um trechinho que fala os triunfadores do mundo, naquele texto da Boa Nova lá, que a Júlia já tinha comentado no encontro passado. Também é muito interessante a visão que o irmão X coloca ali, né? Então, é o que eu gostaria de acrescentar. Timolau, você. Boa noite a todos, né? Eu acho que esse assunto de hoje, aliás, praticamente todos esses que nós vamos estudando, eles estão, assim, todos eles encaixados dentro do capítulo 5. E esse capítulo 5, realmente ele é muito rico. Eu, particularmente, é o capítulo que eu mais gosto do Evangelho. Aliás, porque nós trabalhamos com ele longos e longos anos. Na segunda-feira era o dia de atendimento, de tratamento lá na outra casa onde nós trabalhávamos, e era só sobre o capítulo 5. Todas as segundas-feiras fazíamos uma pequena exposição sobre isso. Então é um capítulo extremamente rico. Mas, quando a Júlia fez a exposição inicial, eu quase que entrei aqui e disse, podemos desligar e ir para casa que está feito o estudo, né? Porque ela conseguiu sintetizar muito bem. Ela conseguiu atingir o objetivo do estudo da noite. E tudo isso que foi falado agora me lembrou, eu não me lembro todo o poema, vocês desculpem, mas eu me lembro uma parte que ele diz assim, quem passou pela vida em brancas nuvens e não sofreu, passou pela vida, mas não viveu. Talvez vocês conheçam isso, né? Esse poema, eu acho assim que ele sintetiza demais. Até mesmo quando se fala aqui no próprio texto, que ele fala sobre a dor física e a dor realidade. Quer dizer, a dor física é uma dor que vai passar, tranquilo. Mas a dor realidade, quer dizer, ela dói, é a realidade daquilo que nós estamos vivendo. A nossa realidade se transforma em dor, como o Carlos disse na situação daquele outro rapaz da fuga, né? Aquilo que efetivamente faz a mudança em nós. É aquilo que vai nos mexer. Então, mais uma vez, eu tenho que dizer, a Júlia conseguiu atingir muito bem, parabéns pela síntese, muito boa mesmo. É isso. Emília, agora é a sua vez. Estou aqui tomando várias notas. Está muito bom esse estudo, pessoal. Enfim, tirando tudo que eu fui riscando as coisas quando vocês foram falando, né? Fui riscando as coisas que já foram ditas, mas a única coisa que eu acho que vale a pena reforçar, talvez, ou que me chamou a atenção também, que a gente ainda não explorou tanto, é a parte do consolar, né? Então, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E aí me faz pensar, né, a respeito desse consolo. Então, tem o que a Júlia trouxe para a gente a respeito desse reconhecimento, né, do dever, ou do reconhecimento da dor em si, do porquê, da causa. Isso em si, esse reconhecimento, ele já traz um certo alívio, né? E aí tem uma passagem do Evangelho
que também fala dessa diferença da dor física e da dor moral, que é o testemunho de Tomé na Boa Nova, né? Que é quando Tomé foge no momento da crucificação de Jesus, depois ele retorna, e o Senhor, então, percebendo a confusão em que Tomé está, chama ele para perto e diz para ele olhar para as chagas dele, né? Para olhar assim, olhe para as minhas chagas. Então, Jesus pedindo que Tomé reconheça a dor física dele. E ali naquele momento, né, o apóstolo notou que um clarão novo invadia e penetrava a alma. Compreendeu finalmente que o martírio do coração que ama se reveste de misterioso poder. Então ali ele chora, ali digamos que seja a catarse de Tomé, né, que ali ele passa pela dor moral, ali ele sente a dor moral dele, ele reconhece a dor física do Cristo, a dor moral dele. Então o choro tem essa questão da catarse, né? Tem a questão desse alívio por si. Então esse consolo do choro já, em função do choro em si já ser essa libertação. Agora, uma vez livre, né? O que vai fazer com que a dor moral cesse, né? Fico pensando na ação, a gente já falou disso em outros encontros, né? Que a gente é muito da ação, então vamos fazer, né? E é o trabalho, né? Então vem também em vários outros trechos a questão do trabalho servir de consolo, porque aproxima de Deus através da caridade. E aí a palestra que o Alex fez hoje à noite também foi bem em cima disso, né? Muito legal. Então tem essa questão daí tem lá no Céu e Inferno também, o bem e o mal que se faz são produto de boas ou más qualidades que se possui, né? Não fazer o bem que se é capaz de fazer é então resultado de uma imperfeição. Toda imperfeição é a fonte de sofrimento. O espírito deve sofrer não só por todo o mal que fez, mas por todo o bem que poderia ter feito e não fez durante sua vida terrestre. Então volta também o que o Timolau acabou de trazer para a gente, né? Passou pela vida e não viveu. Então essa questão do consolo, do choro, ou seja, da nossa dor moral, né? Se a gente quer buscar ativamente esse alívio, está no trabalho, né? Isso que ficou para mim assim dessas leituras. Sandra? Não é a Ana? Não, é você. Tá. Na verdade, eu ia falar do consolo também, né? Então é só um adendo aqui, eu vou só colaborar também aqui na ideia da Emília, porque eu também aqui no Sermão da Montanha, e também com essa questão de como a Júlia falou, né? De como aceitam mais ou menos, de como lidam, né? Então, na verdade, assim, ó, a dor, o que é que nós fazemos com ela, né? Nós temos a opção de passar por ela de várias formas, então como nós vamos lidar com ela é o que vai definir algumas coisas na nossa caminhada, né? E aí, eu acho que tem um parágrafo que eu vou ler, e vai ser só isso que eu vou fazer, que eu acho que define bem essa ideia, né? Diz assim: quanto maiores tenham sido nossas quedas, tanto mais enérgico precisa ser o remédio destinado a curar nossas chagas. Então, aqueles que muito sofrem são os que mais culpas têm a expiar, e devem alegrar-se à ideia de que as lágrimas do sofrimento, suportado com paciência e resignação, lavam a consciência. Achei lindo. Lavam a consciência e acrisolam o espírito, constituindo-se, por assim dizer, o preço com que se adquirem as mais suaves consolações na vida futura. Eu achei especial esse parágrafo, assim, que ele dá todo um passeio, né, sobre a questão de onde começa, quer dizer, né, não exatamente, mas assim, vem lá da origem, né, e vai até onde você vai terminar de acordo com as suas atitudes. Obrigada. Ana, você desistiu de falar? Então é a Suzana. Você está sem som, Suzana? Deu. Sabe, tem horas que falha.
Olha, fazer assim, vou tentar ser rápida. Eu tenho verificado que em relação ao estudo, quando tu começa a estudar, seja aqui, que nem eu estava estudando para o mestrado, agora que a Júlia me ajudou, a gente começa a descobrir milhões de caminhos, né? E vários autores, e é muito fascinante isso, né? Eu, pelo menos, acho o estudo em qualquer área muito fascinante, porque tu vai abrindo 1000 caminhos, é que nem uma árvore, né? E eu li isso aqui, eu achei incrível em relação a tudo que foi falado agora. É no livro, é um livro psicografado pelo Divaldo, tá? Pelo Espírito Amélia Rodrigues. Creem muitos que o pranto é vergonha, e do pranto da vergonha. Dizem outros que a lágrima é pequenez, que retrata fraqueza e indignidade. A chuva descarrega as nuvens e enriquece a terra, lava o lodo e vitaliza o pomar. Quando alguém chora, a lei está justiçando, abrindo rotas de paz nas províncias do espírito para o futuro. Então, assim, essa relação com a chuva que lava tudo, sabe, que as nossas lágrimas, elas são caminhos, né, para a nossa evolução, e que dependendo da forma como a gente vivencia esses momentos, como o Carlos falou sobre a dor e o sofrimento, eu passei há pouco tempo uma dor, que no início foi uma dor, sabe, Carlos? E aí inclusive o nosso estudo e tudo que tem acontecido na minha vida nesses últimos anos, me fizeram sofrer de outra forma, com muita oração, sabe? E pensando, a minha mãe desencarnou e eu me foquei em orar por ela e amenizar essa dor que eu estou sentindo em tentar passar alegria para ela, sabe? Para que ela fizesse a passagem de uma forma mais serena. Foi um grande aprendizado, que há 5 anos atrás eu passei por algo parecido e a minha postura foi totalmente diferente. Então, a chuva realmente descarrega as nuvens, enriquece a terra, lava o lodo e vitaliza o pomar, para que a gente possa, então, trabalhar nas províncias para o futuro, certo? Era isso. Patrícia? Vocês estavam conversando sobre a questão da consolação, né? Que é o finalzinho daquele item bem-aventurados, os que choram, né? Porque serão consolados. E eu destaquei ali, e vou repetir aqui, a consolação referida pelo texto evangélico é mais do que uma palavra, atitude de conforto ou simples balsamização. Representa uma oportunidade de trabalho em benefício dos que sofrem por promover a vivência da caridade. Isso me chamou a atenção, né? A gente conversou sobre o consolo no sentido da acolhida, do bem sofrer, do entendimento das razões, né? Pelas quais nós passamos pelas dificuldades. Não sei se vocês estão me ouvindo. Mas, para mim, uma coisa bem forte ali foi a consolação por via da vivência da caridade, né? Isso é uma coisa bacana para a gente refletir, né? É que o sofrimento nos iguala a todo mundo. Quando a gente sabe aproveitar e nos aproxima e nos faz fazer esse trabalho, ter essa ação contínua, né? Ontem, o Carlos, eu mandei alguns textos, a referência dos textos que o Carlos citou, do Evangelho comentado por Emmanuel. Eu mandei aqueles que estão em livros do Reformador é mais difícil. Mas nós lemos um texto ontem, só queria ler o parágrafozinho onde ele fala do que é o consolo. É isso aqui? A Júlia não achou. Mas ele fala do consolo no aspecto de nós entendermos que nós estaremos evoluindo espiritualmente, amadurecendo espiritualmente. Este é o consolo dessas lágrimas, né, bem aproveitadas, bem entendidas. A Júlia achou? Isso mesmo. É por isso que nem todos os aflitos podem ser bem-aventurados, de vez que somente aproveitando a dor,
para a materialização consistente de nossos ideais e de nossos sonhos. É que podemos atingir a divina alegria da esperança vitoriosa, na criação sublime de aprimoramento eterno a que todos somos chamados pela vida comum nas lutas de cada dia. Então, eu entendi que o consolo é esse entendimento que nós vamos amadurecer e que tudo que... E eu penso que praticamente tudo que nos faz sofrer aqui na Terra, mais lá para frente não vai ser mais sofrimento. Suponhamos que a gente volte a reencarnar aqui, espírito missionário, né? Sofrimentos daqui já não vão nos atingir, né? Porque provocou amadurecimento e entendimento. Pessoal... Então, citou assim, por exemplo, que todo sofrimento, lágrimas e, digamos, situações ruins que nós passamos aqui na vida na Terra, servem para a evolução e amadurecimento no espiritual? Vamos ver se eu estou no mesmo pensamento que eu tenho. Obrigado. Alguém gostaria de responder o Murilo? Os universitários gostariam de responder o Murilo? Timolau? O questionamento do Murilo, pelo que eu consegui deduzir, é se todo sofrimento leva à evolução, certo? Basicamente isso. É isso, Murilo? Isso, Timo, basicamente isso mesmo. Pois é. A verdade é o seguinte: sofrimento, o Carlos deixou claro, né? E sofrimento e dor são coisas diferentes, né? Nós podemos passar por uma dificuldade, podemos passar por outros, enfim, uma série de circunstâncias que para alguns vai ser dor, vai ser sofrimento. Para outros, não vai ser nada, tá? Porque nós aqui, onde nós estamos nesse momento, nós estamos num patamar de evolução num planeta de provas e expiações, um planeta ainda incipiente no seu desenvolvimento. Então, todos nós aqui vamos passar por dificuldades. Aquele que conseguiu entender um pouquinho de alguma coisa, ele já não vai mais sofrer. Ele vai passar pela dor, mas não vai sofrer, porque ele já entende que isso é necessário. Ou aquilo que dói para o outro não dói para ele. Então, é muito difícil você dizer que toda dor vai levar a uma evolução. Nem toda dor vai levar a uma evolução. Algumas dores são necessárias, ou melhor, todas as dores são necessárias, mas algumas vão impulsionar alguém e outras não, dependendo do entendimento da pessoa, das leis de Deus, porque isso é a coisa básica, né? Para que serve essa nossa passagem por aqui. Quando nós passamos, aprendemos, aí sim, como a Fabiana disse, talvez lá na frente nós não venhamos a sofrer com essa dor que estamos tendo agora, tá? Não sei se eu consegui me fazer entender, talvez eu fiquei um pouco... Mas acho que é isso, tá? Obrigada, Timolau. Boa noite ao Flávio, que a gente não tinha dado ainda. Bem-vindo, Flávio. Bom te ver. Faltam 2 minutos para o nosso encerramento. Semana passada nós fizemos aquela proposta de que vocês refletissem durante a semana as nossas fraquezas e as nossas fortalezas no tema que nós estudamos sobre humildade. Eu fiquei de passar algo para vocês e não fiz, esqueci. Quem quiser passar no WhatsApp pessoal meu esse assunto, aí a gente vai reunir num texto sem colocar nomes e juntar tudo e passar lá no grupo do WhatsApp, certo? E agora um outro desafio para a próxima semana, que a Elisa vai nos ajudar. O tema foi aflição, choro. Então, eu queria que vocês definissem uma palavra, uma situação, né, que gera lágrimas, aflição para vocês. Certo? Uma palavra, uma situação. E eu gostaria de pedir, então, que a Elisa conduzisse o nosso encerramento, fazendo a prece, por favor. Então, eu tinha levantado a minha mão ali, eu queria só sugerir, eu lembrei da Amélia Rodrigues, né, por conta do comentário da Suzana ali,
a série evangélica, eu não consegui ler toda ainda, mas ela começa lá com Primícias do Reino, né, e vai indo, acho que são obras bem interessantes para aprofundar esse estudo também. Mas para a gente falar sobre a palavra, né, Fábio, a pergunta que tu fizeste, agora para a semana que vem, o ideal é que venham palavras para que a gente consiga organizar aquilo que a gente pensou, tá? Da situação. Mas aí depois, eu acho que as pessoas vão mandar, a gente não precisa mandar antes, a gente faz isso na semana que vem mesmo, na hora do encontro, certo, tá? Beleza. Então, nesse momento, vamos todos fechar os nossos olhos, levando os pensamentos a Deus, a Jesus, agradecendo imensamente por mais essa oportunidade de estarmos juntos, estudando essa doutrina maravilhosa, estudando, aprendendo cada vez mais os ensinamentos de Jesus, aquele que nos trouxe acima de tudo o seu exemplo, que até hoje nos consola, nos ampara, nos auxilia no entendimento de que estamos aqui para refletir, para aprender, para crescer sempre. Que cada um possa receber seus lares, junto aos seus familiares, as energias de amor que os benfeitores dessa casa, nesse momento, emanam a cada um de nós. E assim, damos por encerrado esse momento de estudo. Que assim seja. Obrigada a todos pela participação. Semana que vem, novamente, no mesmo bate-local, na mesma bate-hora.